E aí, como é que tá? Você está no Condo Talks, conversas que transformam. Estamos na segunda temporada. Olha, já gravamos uns 40 episódios, hein? Graças a Deus, todos eles com excelente engajamento. E eu quero, antes de apresentar aqui as minhas convidadas, eu quero agradecer os meus patrocinadores. Primeiramente, a nossa patrocinadora Master, a Eletromídia. Eletromídia no seu prédio. Entra lá no Instagram, coloca lá Eletromídia ponto no seu prédio, vai aparecer lá, quero tela, você clica e vai ser atendido por alguém do comercial e você vai instalar aquela tela maravilhosa no elevador do seu prédio, tá bom? A Eletromídia é líder no mercado, é a melhor que tem no Brasil. Agradeço também a Condo Prime, Prospecção 360, PR2 Treinamentos e o Instituto SOS Condomínios. A gente sempre fala aqui no Condo Talks que não existe CNPJ forte com CPF fraco. E hoje eu trouxe duas, eu vou chamar de celebridades aqui, porque eu e o Gabriel, a gente ficou até meio obsoleto aqui dentro desse estúdio. Estou recebendo aqui a Nayane e a Fernanda. Depois eu apresento mais formalmente, é assim que a gente faz, tudo bem? Vamos arrasar nesse episódio? Bora, mais que pronto. Então vamos lá. A Nayane, ela é engenheira civil, pessoal. Engenheira civil e empresária do Café com a Engenheira. É a marca dela. Ela parece uma youtuber, uma celebridade, parece a Majula do Fantástico. E a Fernanda Ramos, ela é síndica 5 estrelas. Eu conheci a Fernanda primeiro, que eu conheci a Nauane. E uma apresentou a outra. Isso. E aí elas contaram um pouco do que elas fazem. E eu trouxe elas aqui para a gente falar sobre um assunto bem interessante. Mas antes eu quero fazer a pergunta mágica aqui do Condor Talks. Eu quero que vocês contem para mim quem são vocês por trás do cargo. Eu vou escolher quem vai começar. Fala. Fique à vontade. Olá, galera. Tudo bem com vocês? Eu sou a Fernanda, sou síndica desde 2020, certificada 5 estrelas. Amo essa profissão, tenho muito a aprender, a agregar, a construir e conto com parcerias, né, de sucessos como a nossa querida engenheira Nauane. Muito bom. Maravilhosa. E fala um pouquinho de você, assim, o que você gosta, o que você faz. Lembra do Globo Repórter? O que comem, onde moram? Ah, eu sei de uma particularidade sua. Você escala montanhas. Uau! Praticante Sabia, de- Gabriel? Como assim? 1 metro, eu chamo ela de salário mínimo. Porque 1,5 metro de altura, escala Escala montanhas. montanha. Conta pra gente aí o que é isso. Montanhas e vulcões também. Já fiz vulcão no Viu Chile, a foto dela no Peru. no Peru Gente. e na Bolívia. O mais Como é que é o radical nome que do eu esporte, fiz. que eu não sei nem falar o nome? Trekking. Trekking. O mais Trekking. radical que eu fiz foi saltar de paraquedas. Ah, Não já é saltei nada de paraquedas também. Gente! Já saltei de paraquedas. Você vê como que as coisas me enganam? Você olha assim, Pois é. Ah, tá um meninozinho tadinha. pequenininho, Não é? calça 34. Tô falando isso porque a minha esposa também calça 34, tem 1,50 m. Quando você tem 1 metro e... 1,52 m. Esposa Olha 1,54 m. Mas é o negócio, como é que é nos menores frascos que Os estão... melhores perfumes. Melhores Olha só. É isso aí. E Mas- nas montanhas a gente tem muito que aprender também, né? A natureza nos ensina muitas coisas. Sim. Você não para um minuto, tá toda hora Não fazendo paro. alguma coisa diferente no evento. É verdade. E tá Muitos eventos, muito trabalho, muito estudo, muitos treinamentos. muitas montanhas, né, Gabriel? E agora? Fala, Maju. Coutinho. Ah. Nossa, mas- Bom, eu sou Nauane Xavier Rodrigues, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer estar aqui com a Fê também. Uhum. A gente se conheceu e eu estou muito contente. Bom, quem é a Nauane por trás da engenheira? Isso. Nauane é uma mulher muito dedicada, muito organizada, muito séria dentro da área de atuação, né? Porque a gente trabalha com vidas, né? E a gente precisa Sim. ter esse olhar. Eu sou técnica em segurança do trabalho também. Outra coisa Então- em comum. Sim. Então, esse amor pela profissão eu tenho também, porque a segurança do trabalho traz isso, né? Muito importante. É um amor, assim, que a gente Trabalha tem com a NR1 também? também. Também. Interessante. Tá tudo Fala ali mais depois sobre envolvido. isso. Precisamos conversar depois. É importante trazer, né? Esse É. olhar também para a saúde do trabalhador
não só a saúde física, como a saúde emocional também. Sim. Então, eu gosto muito de música, eu gosto muito de dança, eu sou da arte também, né? Eu gosto dessa fluidez e da pluralidade que nós somos Sim. dentro das nossas áreas, seja área profissional quanto na nossa área pessoal mesmo. Bom, o que mais? Ah, eu gosto muito disso, assim, sabe? Desse Calor humano, contato de pessoas. pessoas, de ter essa interação, de ter essa troca, tanto na nossa equipe, do pessoal da equipe civil, quanto, assim, em workshops, em encontros, networks, enfim, eu gosto disso, desse calor humano, dessa Legal. sensibilidade, dessa coisa boa que a gente tem quando a gente se encontra, né? Muito bom. Fê, fala uma coisa para mim. Você começou, como você entrou na área condominial, como foi que você encontrou a sindicatura? Você fazia o que antes? Comecei como síndica moradora, indicação dos moradores. Falaram, não, a Fernanda, ela. Porque eu já era do conselho do Tá. condomínio, né? 2 anos como membro do conselho. Então, o pessoal falou assim: ah, a Fernanda, ela já conhece o condomínio, ela é muito organizada, ela é muito participativa. Na época, eu não queria exatamente, porque eu já tinha o meu trabalho, né? Sim. Uhum. E eu falei, e agora, como que eu Você vou. fazia o que mesmo? Eu era da saúde e segurança do Tá, já trabalho, na fazia parte isso. de assessoria, sim. Ah, você já. Eu tô- Entendi. Sim, há 9 anos, na verdade, eu estou nessa área. Eu nunca deixei de trabalhar Legal. na parte de assessoria de saúde e segurança. Mas aí acabei aceitando o desafio, aceitei de coração e falei, não, vou abraçar a causa. E acabei pegando gosto pela profissão, pelo trabalho. E quando se fala de síndico 5 estrelas, a gente estava falando antes de começar a gravação. Sim. Sim. Fala um pouco pra gente. Uhum. Quando fala o síndico 5 estrelas, traz uma credibilidade. Por Sim. quê? O síndico 5 estrelas é aquele síndico que estuda, que se atualiza, que busca conhecimento todos os dias, porque assim, não basta você ter feito um curso e uma prova. Para manter a certificação, você precisa de uma manutenção. Então, a gente tem que participar de vários webinars, eventos, congressos, se mostrar ativo dentro da comunidade, escrever, enviar Ou seja, é redações avaliado periodicamente para ver se não caiu a periodicamente. produtividade ou a Exatamente. performance. Não é uma certificação esquecida, existe uma manutenção. Assim como existe a manutenção do prédio, né, do condomínio, que é o Isso. nosso assunto de hoje, a certificação 5 estrelas exige manutenção. Tá, e você, Isso é como muito que bom. você entrou nessa parada aí de engenheira, que você, olhando para você assim, nunca ia imaginar que você seria uma engenheira. Eu, assim, trabalha com moda, Uhum. trabalha com imagem, É verdade. né? Consultora de imagem. Pronto, já ia Aham. imaginar isso. Sim. E jamais, e não é preconceito, não, é porque você tem assim um branding forte, digamos. Fala, Sim. como é que você chegou nesse negócio? Então, primeiro eu fiz a formação em segurança do trabalho em 2009, 2010, e eu não pensava em ser engenheira. Eu fugia disso porque eu falava que não, nada a ver, não tem nada a ver comigo. Eu queria tudo voltado para a segurança do trabalho. Então, pensei em fisioterapia para fazer fisioterapia do trabalho, pensei em psicologia para fazer psicologia do trabalho. Até que um professor meu falou: Nauane, você tem tudo para ser engenheira. Falei: Sim, não, não vou fazer de jeito nenhum. Faço arquitetura, mas não faço engenharia. Entrei na arquitetura, fiquei, sei lá, umas 2 semanas no máximo. Depois saí e fui para engenharia. E aí, em um podcast que eu fui, me fizeram a pergunta: por que engenheira, né? Da onde surgiu essa ideia de engenheira? E aí eu fui resgatar. Falei, bom, eu não lembro da onde surgiu. Aí fui para casa, voltei e lembrei da onde que surgiu essa ideia. O meu pai, ele sempre estava em casa fazendo pequenos reparos. Então, por exemplo, arrumando a calçada, aí a gente fez um puxadinho no meu quarto, aí fez outra coisa, eu sempre estava com ele, eu sempre estava com o pedreiro, e eu fui a já botou a única. mão na massa também. Já. Então eu pegava carrinho de mão, que meu pai ficava doido. É muito pesado! Não, Aham. pai, deixa que eu pegar. Eu queria estar ali no meio. E até que eu falei pro Engenheiro, a mão na pedreiro, massa. não tem jeito, é ali, né? E eu falei pro pedreiro, eu quero o meu quarto com a paginação do piso diferente. Aí ele, mas não dá. Eu falei, lógico que dá. Eu peguei o piso e mostrei pra ele. Eu tinha 11 anos. Caramba, Aí eu falei, Não é um dom. gente, é daí que vem a engenharia. Então a engenharia sempre esteve comigo, eu que nunca tinha percebido antes. legal. Então, quando eu descobri, percebi, falei, ai, peguei pra mim, e é isso. Por que que eu chamei as duas aqui, pessoal? Porque é o seguinte,
Síndico, ele não sabe tudo. Por mais que ele se prepare, por mais que ele, Uhum. né, Isso é procure uma se verdade. reciclar, ele não sabe tudo. E engenheiro existem trocentos por aí, Sim. assim como médico, assim como qualquer outra profissão. Uhum. Só que existem os meninos dos homens. O que separa os homens dos meninos é a expertise, a experiência, as horas de voo. Sim. E eu tenho conversado com muitos síndicos e eles sofrem muito com essa questão de manutenção predial, Uhum. não por falta de opção, mas por terem profissionais que não correspondem às expectativas. E porque isso é um assunto que se fala muito nas rodas aí dos síndicos, aqui no Condo Hub tem muito evento, Uhum. eu chamei as duas aqui para falar sobre manutenção predial. Eu tenho a primeira pergunta para fazer. Aí vocês decidem quem vai responder. Certo. Quais os maiores riscos de negligenciar a manutenção preventiva? Olha, são muitos os riscos, né? As duas podem falar, fica à Porque vontade. Sim, tá. é melhor a gente trabalhar com a manutenção preditiva e preventiva do que a corretiva. A corretiva vai sair muito mais caro. Fora que no calor das emoções Uhum. vai ficar difícil a gente buscar um planejamento, orçamentos, uma pesquisa de mercado. Isso. Mas para além disso, a gente fala sobre segurança, né? Hum. Sim. Porque a segurança ela está sempre acima de qualquer coisa, independente de investimento financeiro, né? Uhum. E de planejamento. Então, se você tem um problema que está ali e você sabe que aquele problema ele vai avançar, por que não já resolver? Então, é muito mais fácil a gente já ver a situação, resolve o problema, vai ser menos custoso, vai ter menos emoção ali envolvida, e assim Sim. você já consegue resolver o problema. Passou? Pega o próximo e a gente segue. Mas, acima de tudo, a segurança. Se você não olhar para isso, a segurança de todo mundo fica em risco. Embora a gente saiba que eu aprendi uma coisa bem legal com o Joel J. Existe o mundo ideal e o mundo real, né? Sim, No mundo Sim. ideal, todo mundo tem que se prevenir. Mas no mundo real, não é assim que principalmente no funciona. Brasil, isso não acontece. Porque a gente não tem essa cultura de Mas você acha que preventivo. isso é coisa de Brasil mesmo ou é em todo lugar é assim no mundo inteiro, será? Eu acredito que pode ser em todo mundo, assim, né, mas O brasileiro tem um pouquinho mais. porque é aquela coisa, né, a gente vai dando um jeitinho, a gente vai dando um jeitinho. Não sei se os outros Uhum. países têm essa questão também de dar um jeitinho, eu acho que é um pouco mais rígido. Porque, assim, quando a gente fala de estrutura, a gente acha que a estrutura ela vai durar por 30, Uhum. 50 anos e que ela não vai precisar de manutenção. A edificação, ela sempre fala com a gente. Um problema, ele nunca vai O prédio acontecer. tem vida, né? Ele tem vida, assim como nós temos o nosso corpo humano, Uhum. o prédio tem a estrutura dele. Então, quando a gente sente uma dorzinha, alguma coisa, a gente vai buscar um médico para resolver esse problema. E quando a edificação fala, ninguém escuta. Aí, quando ela começa a ruir, aí todo mundo sai correndo. É igual ao nosso corpo mesmo. E o Eu lembrei e o agora, é verdade. edifício fala, Por exemplo, né? Sim, a minha poxa, mãe, ela não está é assim. internada com DPOC. Uhum. Ela parou de fumar há 40 anos. Mas ela fumou 40 anos. E a Isso. conta Chega. chegou. Então, Sempre ontem eu chega. estava falando com ela tá cansada, tudo mais. Ela falou assim: meu filho, mas eu estava pensando aqui. Quem foi que plantou isso aqui? Fui eu. Eu fiquei anos fumando. Hoje um pulmão dela não funciona, então tem que ficar com Certo. oxigênio. Aham. Assim também é na estrutura de um Sim. prédio. Sim. Ela sempre avisa. E a gente nunca vai ter um problema que da noite pro dia ele virou. Ele vem em doses homeopáticas falando: olha, não está bem. Começa com uma rachadurazinha, começa com uma goteira, começa com uma infiltração, começa com um piso que está soltando. Então ele sempre vai dando os sinais, Uhum. e aí nós temos que prestar atenção nisso e fazer a O correção. síndico, ele é relaxado no geral? Tipo, de não olhar esses sinais? Você como síndica. Olha, no mercado, eu já vi sim muitos síndicos relaxar e negligenciar essa parte. Mas pelo que eu estou percebendo atualmente, tem muito síndico que está buscando se profissionalizar, de verdade. Sim. Então, Uhum. assim, o mercado amador, eu acho que pelo que eu percebo, é uma coisa mais do passado. Hoje as pessoas estão mais preocupadas. Sim, eu estava ontem aqui no workshop de inteligência artificial com o Rafa Bernardes.
Legal. Vocês deveriam fazer. Você já fez, né? Com De o Rafa. inteligência. Claro, É, com certeza. então, já os fiz. síndicos hoje, eles estão aprendendo a mexer com a IA, e Isso, até aqueles... Eu maravilhoso. sou da geração antiga, né? Uhum. Até os antigos estão se dobrando ao conhecimento. Senão Porque você fica, precisa, você fica senão você fica- obsoleto no isso, mercado. Você fica Sim. Não tem obsoleto. como. E aí não tem espaço. Para Não quem tem. não tem, não faz um trabalho eficiente, que não está atualizado, infelizmente vai ficando para trás. E Não você, tem com todo esse jeito. conhecimento, quando você se depara com um síndico, você está vendo ali, só de bater o olho você já sabe. Sim. E como é que você desperta a consciência nesse síndico? Você tem uma técnica, assim, você vai fazer uma visita na primeira vez no prédio, você bate o Uhum. olho, às Já vezes, começa a aí você já detectar. também analisa o comportamento do síndico, se ele é um cara retrógrado, se Sim. ele está indo atrás, ou se ele te chamou só porque ficaram pressionando ele. Se é um Como que você profissional faz? reativo. Como é que Sim. como é que você faz para Então, tem entrar que na ter mente todo dele? o jogo de cintura, né? Porque se você não tiver jogo de cintura, não tem como. Primeiro que a gente está falando sobre relações humanas. Então, independente do problema que tem ali na edificação, entender qual é o perfil desse síndico, se ele está aberto ou não para a gente conversar. Se de repente ele não está aberto, eu vou pelas beiradas e trago ele para mim, para mostrar que, olha, se a gente não resolver isso, pode acontecer tais e tais coisas. Sim. Agora, se for aquele síndico que já está um pouco mais aberto, já de fato me chamou para buscar soluções, aí fica muito mais fácil a conversa. E se for aquele síndico que de fato ele só me chamou porque todo mundo ficou pressionando e ele não quer saber, aí a gente tem que mostrar que ele também responde por todas as questões que acontecerem dentro do condomínio. Exatamente. Então, a gente Essa precisa negligência pode situar. custar caro para o condomínio E para o para o síndico, síndico que vai principalmente. responder. Exato. Qual E que é? quais são esses sinais que indicam problemas estruturais que exigem atenção imediata? Fala alguns assim. Por exemplo, uma trinca que apareceu. Tá. Que aí, é uma trinca, é só um probleminha É só uma pequena superficial. rachadura. E aí ela começa a evoluir, porque trinca ela nunca vai começar tão pequenininha e ela vai parar, a menos que seja aquela trinca que a gente vê que é por conta de superfície mesmo, de pintura, por exemplo. Sim. Ali a gente consegue identificar quais são. Aí elas vão aumentando, vira uma rachadura, enfim. E aí esse já é um ponto. As portas e janelas que começam a empenar do nada, que a gente não tem nenhum problema ali aparente. Infiltrações. Infiltrações acontecem muito, né? Aquelas tubulações que não tem a manutenção também, que começa. Infiltração e vazamento, Sim, para mim, é eu um acho- terror. E eu acho que é o número 1 de todos os condomínios. Essa questão. Uma Infiltração questão e de prédio, vazamento. sim. É uma questão de prédio. Por exemplo, piso soltando, revestimento soltando, deu estalos do nada, começou a estalar. Peraí, por que está acontecendo isso? Então, é o que eu disse, a edificação ela sempre vai avisar que está acontecendo alguma coisa e a gente precisa Lembrei ficar aqui de que além olho. do prejuízo financeiro, pode ter o prejuízo de prejudicar vidas ali. Pode ter um acidente, cair alguma coisa Total, na cabeça de uma exatamente. pessoa. Sim, Então não é só a questão da grana em si. não, É a questão questão do- também da responsabilidade Sim. jurídica, né, Sim. do síndico. Fora o dano moral, psicológico, né? Uhum. Também acaba acarretando aí para os moradores. Sim, E porque os moradores em si são muito relutantes quando se fala de manutenção. sim. Aí eu tô vendo aqui a situação. Você tem que convencer o síndico primeiro. Sim. Você tem que despertar a consciência dele. Isso. E ele tem que convencer os Toda a galera. conselheiros e os moradores. E às vezes ele te chama também Uhum. para fazer uma assembleia para você conversar com a galera. Isso. É que E o porque- sistema condominial O sistema é bruto, né? Não é é, bruto, não E é o que é mais fácil. difícil? complexo. É você, o síndico, ou chegar lá diante do pessoal e Diante vender? do pessoal e vender, porque tem muita gente que tem ali a ideia de que obra é fácil, de que é só fazer um negocinho, é só chamar o Zé da E esquina. sempre tem um morador que fala assim: eu entendo. Meu Deus, eu estava em um Sim. Minha filha, Cheios de peritos. você tem quantos anos? 35. Ele fala assim para você, né? Eu tenho 65 anos e eu trabalhei 20 anos. Exatamente. Eu entendia mais que os engenheiros. Eu já levantei casas, prédios. Aí a Então, gente assim, faz o quê? Então, o senhor que já tem toda essa expertise Não, a vem minha falar vontade para é mim. já
Socar. Olha, Vem gestão conversar emocional. comigo, ó, tá vendo? Vem cá conversar comigo, que aí a gente traz a sua expertise na prática com o meu estudo, que aí a gente consegue fazer as coisas acontecerem. Você entendeu? Por isso que é tão importante tal coisa. E aí a gente vai E tem lidando muito com essa preconceito forma. pelo fato de você ser mulher? Ah, sem dúvidas. Sem dúvida. Acontece muito. É só Muito. com homens ou das mulheres também que se Tem levantam? preconceito que vem de Algumas- mulher também. É. O machismo feminino. Ó, nem vou dizer que é assim, mas acontece algumas questões, Tá. mas só quando a mulher se sente pressionada, porque o meu atendimento dentro da minha empresa é exclusivo para o público feminino. Então, eu já trago esse olhar diferenciado para as mulheres, que as mulheres são invisibilizadas nesse processo de reforma ou construção. Então, quando elas veem uma mulher que sabe mais que ela, das duas, uma, ou ela vem para perto, Ou ela vira ou rival. ela Rival. infelizmente acontece. Já aconteceram umas 2 vezes de clientes minhas Uhum. que ficaram assim. Mas a gente conseguiu contornar e deu tudo certo no final. Mas aconteceu recentemente em uma visita em um condomínio, eu fui para fazer uma vistoria, entender, e tinha um rapaz lá que ele começou a conversar e começou a falar de coisas que era para eu responder, mas ele queria responder Tá. e tá tudo bem. E aí eu me posiciono, trago para mim de O novo, poder de deixo ele falar. posicionamento. Que Sim, comunicação é tudo. Eu acho que às vezes, conforme você entrega a comunicação, a pessoa começa a aceitar o que você está falando e ela isso. Aí ela Correto, começa isso. a baixar as armas. Então, a questão da empatia, da escutativa. Uhum. Se ele quer falar, tudo bem. Fique à vontade, fale, mas vai ter um momento que eu vou trazer para mim de novo. Porque a engenheira responsável que foi contratada para tal sou eu. Mas você Sim. pode contribuir também. E tem as técnicas, né? Por Tem exemplo, as técnicas. a pessoa vai, claro. fala, argumenta, você fala assim, ó, eu entendo o que você está falando, não quer dizer que eu concordo. Eu entendo Isso. tudo isso, mas aí você vem com Uhum. educação, né? E aí Sim. você vê que o mas não pode ser o mas, é mas. Tem que ser um mas bem. Porque não adianta só o conhecimento da norma, da regra e da legislação. Se você não souber passar essa comunicação, não souber se posicionar, a sua comunicação não vai chegar no coração dessa pessoa. E aí ela vai ficar com aquela resistência. Mas tem alguns momentos que Então- é necessário se impor. Sim, E aí sim. é uma linha tênue para você entender o momento. vez- E aí a gente tem que desenvolver as habilidades e várias técnicas Alguma de vez teve algum comunicação. barraco Sim. assim que você teve que conter assim, que saiu, não digo que você saiu do ponto, mas você viu que o negócio estava ficando mais assim, quente, você teve que Teve uma fazer uma situação, oração, sei lá, alguma coisa. teve uma situação num condomínio que eu fui fazer uma reforma. E aí o cliente não estava, porque eu estava reformando, e eu contratei um profissional para ir para lá para fazer o serviço. Não era mais da parte civil, era serviços extras, como por exemplo, se eu não me engano, era o box que o rapaz ia fazer, não lembro ao certo. Aí ele tocou a campainha. E na época eu estava com o capacete, com a camiseta da empresa, calça jeans e bota. O rapaz tocou a campainha. Oi, eu quero falar com o engenheiro. E ele querendo falar por cima de mim, você viu que eu não sou baixinha. Aham. Ele assim, eu quero falar com o engenheiro. Eu falei, pois não, pode falar. Ah. Aí ele, não, eu quero falar com o engenheiro. E eu na porta. Eu falei, pode falar. Aí ele, mas você deve ser a dona da casa, né? Eu quero falar com o engenheiro. E ele fez assim, pra me empurrar, procurando. Na hora que ele fez assim, eu falei, olha, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Quem te contratou foi eu, quem te chamou foi eu, e a dona da obra sou eu. Eu sou a engenheira responsável. Então, se você quiser trabalhar comigo, você vai ter que tocar a campainha e a gente vai começar de novo, tudo bem? Uhum. Aí ele, você não vai fazer isso, né? Aí eu falei, já fiz. Bati a porta na cara dele. E ali eu fiquei com receio, porque eu falei, gente, o que esse homem vai fazer, né? Aí eu fiquei olhando pelo olho mágico e o homem dando volta, assim, ó, revoltadíssimo. Ele tava muito bravo. E aí ele foi e falou, é sério mesmo que você não vai abrir a porta? Eu falei, eu nem tô te ouvindo. Não vou abrir. E se você não tocar a campainha, você pode pegar as suas coisas e voltar para sua empresa, porque aqui você não entra. Ele respirou, acho que foi uns 5 minutos. Aí ele foi e tocou a campainha. Aí eu falei, oi, fulano, tudo bom? Seja muito bem-vindo. Eu sou a engenheira responsável da obra. Fique à vontade. Eu lembrei de que ela falou, eu lembrei de uma lição de gestão emocional, que eu sou meio polêmico nesse negócio de gestão emocional, né? Eu Na já minha percebi, masterclass. você quis pegar É. aqui, né? Não, inclusive já estou aplicando na prática. Então,
Tem uma frase minha que é de gestão emocional, mas a frase é minha, tá? Qual é? Ela é bem polêmica. Seja gentil com todas as pessoas, amável e educada, mas tenha sempre um porrete guardado em caso de necessidade. Um porrete não é agressão física, é você verbalmente colocar a pessoa no lugar dela. Uhum. Então, hora assim, que todo mundo precisa. pensa o seguinte: gestão Sim. emocional é engolir sapo, Não. você se controlar. Se você se controlar, só se controlar, você vai explodir por dentro e vai estourar no seu corpo doença. Sim. Então, gestão emocional é eu saber que as emoções todas são válidas, são instintivas, Sim. mas eu tenho que saber ter a emoção certa, na hora certa, na intensidade certa, tirar o melhor de mim e o melhor do outro. Sim. É verdade. Agora, há momentos, bem é bíblico, Jesus entrou lá no templo com um chicote e expulsou todo mundo lá. Uhum. Ele não deu chicotada nas pessoas, ele deu chicotada nas mesas e derrubou as mesas, porque eles estavam vendendo coisas dentro da igreja. Uhum. Então Jesus, naquele momento, ele deixou a emoção dele extravasar. Porque ele falou, Sim. peraí, não é assim também. Sim. Você não vai jogar o seu lixo emocional em cima de mim. Eu não vou deixar Exato. você jogar. Aham. Então, assim, eu tô legal, tô conversando uma boa, tô sendo educado, tô explicando, mas a pessoa começa a afrontar. Chega um momento que você tem que dar uma carteirada. Com Gente, não é o certeza. porrete taco de beisebol, não é isso que eu tô falando, tá? Senão vão me cancelar aí. Sim. Mas é quando você o saber respeito, exatamente. Uma situação de injustiça, a gente não pode Sim. aceitar a injustiça ganhar. Não. É. Mas E foi gostei da nesse história. momento aí que eu senti que foi a virada. Se Porque você eu não tinha tivesse muito feito medo. isso, desculpa, ele ia subir, ele ia montar em cima de você. Sim, não só ele, como qualquer Todos outro os outros. profissional, como qualquer equipe, qualquer pessoa. Ali eu entendi, falei, que bom que eu consegui. Fiquei com frio na barriga porque é normal, mas aconteceu e a partir de então me posiciono sim sempre, porque é importante. Agora, Se houver a gente necessidade, sim, com Sim, certeza. sim, a gente sem estava dúvida. conversando antes de começar a gravação e vocês falaram uma coisa que foi a pergunta que mais me chamou a atenção. Sensores, softwares e drones, como podem ajudar na inspeção predial? Agora virou, né? Esse negócio de drone, eu fico impressionado. É, Como ajuda, né? Fala um pouco sobre Eles isso. ajudam, eu sim. ainda não tive o prazer de Utilizar. utilizar na prática, mas eu estou muito ansiosa para isso acontecer. Eu já vi o pessoal fazendo inspeção predial com drone. Isso, e é bem preciso, viu, gente? Dá super certo, porque assim a gente já evita o risco de ter qualquer tipo de acidente com os profissionais e até mesmo com a gente ali, né, fazendo a inspeção predial, de repente uma fachada, por exemplo, e aí a gente tem o custo de montar andaimes e toda aquela estrutura para trazer toda a segurança necessária para fazer essa inspeção. Então, o drone ele já vem para ajudar a gente nesse ponto, E o trabalho que trazendo você a presta tecnologia. tem esse equipamento. Tem esse equipamento. Tá. E aí não adianta a gente só trazer essa tecnologia, a IA da vida, sendo que não tem uma pessoa técnica para interpretar tudo que essa tecnologia traz. Então, existem sensores também que a gente consegue passar na estrutura para identificar aonde que está passando a tubulação, se tem tem algum tipo de vazamento, se tem infiltração. Então, trazer todos esses materiais não, mas esses equipamentos como recursos para Sim. melhorar a nossa entrega para os condomínios, a nossa entrega para os nossos clientes. Então, Entendi. a tecnologia ela vem muito a favor da construção civil. E quais as normas que mais impactam a rotina de um condomínio? Pode ir. Olha, eu acho que na construção civil deve ter mais de 800 normas. Nossa, tem muitas, tem centenas, Se a assim, não gente tem fosse- como Bom, mensurar. essa pergunta então não pode ser respondida na íntegra. Não, mas 3 são extremamente importantes. 3 Aham. são extremamente Aí, importantes. fala. A gente pode fazer um documentário Por favor, sobre. Gabriel, pensei que eu ia Já ir embora pensou? às 10 horas da noite hoje. Gabriel, vamos trazer aqui Pede uma todas as pizza. normas. Fala aí essas três, quais Vamos são? cantar aqui. Ó, as 3 que eu acho extremamente importante. A 5674, que é onde a gente fala sobre manutenção preventiva. E ela traz também um plano de prevenção que os síndicos têm que seguir, Tá. que é muito importante. E nem todos seguem, mas como a nossa amiga Fernanda é 5 estrelas, ela sabe bem como Sim, que é. inclusive, na prova eu tive que estudar todas as NBRs, tá? Cara, Não as 800, mas de 10 a 20 tinha que estar, ó. Na ponta da língua, né? Porque ia cair na prova, eu não sabia qual ia cair, né? Então, Sim. sim. Não, e é importante ter tudo isso, né? Porque assim, a gente não tem como saber de tudo, mas você sabe aonde você pode buscar.
aonde Sim. você pode consultar. Porque tem muitos os pormenores, né? Então é importante saber. Essa Sim. 5674, que fala sobre a manutenção de edificações, importantíssima. Uhum. A 16280, que ela fala sobre reformas nas unidades internas, que também é um ponto muito importante e muito delicado. Por quê? Essa é da RT, né? Isso, da RT. Inclusive, as normas, elas existem por algum motivo que aconteceu na vida real, Sim. né? Essa em específico aconteceu em um prédio no Rio de Janeiro, que o prédio tinha 20 andares, isso em 2012, se eu não me engano, e ela nasceu em 2014, essa norma. Isso. E aconteceu que o morador resolveu fazer uma reforma irregular e ele tirou uma parte da estrutura, tirou a parede, era estrutural, e ruiu o prédio. Sim. Ou seja, foram 22 mortes que Meu aconteceram Deus, ali no Rio isso? no Rio de Janeiro. Na Isso, Cinelândia. né? Isso na Cinelândia e aconteceu. E aí, como esse prédio caiu, trouxe mais 2 imóveis também junto e aconteceu essa tragédia. Então, imagina, o síndico lá, O que síndico era para. infartou, né? Coitado. Então, mas, gente, não tem como, né? Situação. Sim. Então é muito sério, porque as pessoas acham, eu comprei o meu condomínio, eu comprei o meu prédio, minha casa, e eu posso fazer o que eu quiser. Não, não é bem assim. Você não pode sair contratando qualquer pessoa para fazer uma reforma na sua casa. Sim. Você precisa ter um profissional habilitado que estudou, que sabe exatamente o que pode e o que não pode fazer. Ai, mas para fazer a instalação de um ar-condicionado precisa? Precisa. Para fazer a instalação de um piso? Precisa. Para fazer, como é que fala? Envidraçamento de sacada? Precisa, porque tudo é muito bem pensado e a gente está falando de estrutura. Então, cada vez que eu mexo na estrutura, que eu vou colocar um peso a mais, que eu vou retirar um revestimento, mas como que vai ser retirado esse revestimento? Ah, eu quero tirar uma parede. É possível? Não é possível? O prédio suporta, né? Sim, Aham. Se Entendi. for um prédio estrutural, a gente sabe que prédio estrutural você não pode remover paredes. Se as Que foi o paredes que internas. aconteceu com esse prédio do Rio de Janeiro. Exato. E aí, E quando se fala de inovação, o que está surgindo aí de bom no mercado para o futuro? O que está acontecendo aí de coisas novas que tem surgido? Quais são as inovações? eu vejo que a tecnologia ela está muito Uma delas é aplicada. esse negócio do drone, né? A gente acabou Isso, de falar. que já está até quase que já Tudo comum já. é normal, é comum, não tem mais o que ter de diferença do drone, né? Mas eu vejo que a gente está conseguindo unir a questão da saúde, a saudabilidade, que é uma parte que eu também olho muito, a saúde do espaço para aquela pessoa que vai viver. Então, não é só mais entregar um apartamento ou entregar alguma coisa sem olhar a engenharia de forma integrada, sabe? Então, entender qual é o tipo de material que a gente vai utilizar ali dentro, como que o bem-estar, a qualidade de vida, o conforto, a acústica, e trazer todas essas normas para dentro de uma visão mais ampla. Tá. Eu vejo que a construção está caminhando por esse E quando caminho. fala de inovação, também eu quero falar a parte comportamental, porque, por exemplo, o síndico buscar conhecimento é uma inovação, é uma Sim, delas. Sim. Outra coisa legal, eventos. Você percebe que agora nos eventos da área condominial tem os painéis, onde as pessoas falam. sim. Inclusive, Eu acho que uma isso- palestra melhor que a outra. Exatamente. E os podcasts Uhum. que estão sendo veículos de educação para as pessoas. Isso. Com certeza. Porque, vamos falar real, você que está assistindo aqui, você não são todos, aliás, de cada 10 pessoas que recebem esse episódio completo, isso aí também é polêmico, mas eu falo, 7 assistem o episódio inteiro. Não, contrário. 3 assistem o episódio inteiro e 7 assistem alguns momentos. Agora, quando tem os São os famosos cortes. é o que eu, por exemplo, quando eu chego na minha casa, eu pego lá o TikTok, lá sei o que, e eu pego uma coisa que eu gosto, por exemplo, Uhum. Joel J, Paulo Vieira, essas pessoas que eu sigo, Caio Carneiro. Caio Carneiro, que eu já fiz mentoria com eles, eu fico Uhum. assistindo os vídeos curtos deles, e eu pego muito insight, Uhum. e eu aprendo, eu fico ali aprendendo. Com certeza. E Quando eu fui fazer a prova, fiz uma maratona de vários vídeos, vários tá podcasts, vendo?
Porque eu acho que não adianta você ficar também só lendo o livro ou ficar só pegando um resumo Você de consegue assistir um Não, vídeo de 10 você, minutos, 20 minutos? você precisa. Assim, Só não é se melhor for assistir um muito, corte, só se for uma coisa só se for muito. muito Você interessante e precisa. aquilo que eu preciso, que eu quero Sim. saber. Então, Aí sim, mas eu acho que olhar para essa parte aí, trazer, pensar em vários momentos de repertório para aumentar o seu repertório, é possível, é Exatamente. interessante, né? Não Exatamente. só assistir um podcast, não só ficar estudando, não só, mas escrever, trazer resumo, Eu gosto de falar que é um estudo por revista. imersão. É você pegar um pouquinho de tudo e englobar Uhum. ali para você ampliar de verdade o seu mindset. Porque se É. você adotar só uma metodologia, exato. vai ficar E pobre, essa não vai questão ficar rico. do mindset é muito legal também que você trouxe, porque eu vejo também que alguns síndicos, eles estão, de fato, mudando. Tá tendo uma virada de chave Tá aí nesse tendo a aspecto. virada. E isso é É. legal, porque aí a gente consegue chegar na conscientização. Porque não é só, tipo, ficar batendo na tecla, mas qual é a pílula que eu vou usar para trazer esse E profissional, aí você vê que é um essa efeito pessoa para cascata, dentro? né? Por exemplo, o síndico sobe a régua aqui, melhora o conhecimento. Aí o gerente predial dele tem que correr atrás. O Isso. porteiro tem que fazer um curso. E aí Até os porque o síndico, como maestro dessa orquestra, ele tem que ser o grande exemplo, né? E aí até os moradores começam também a subir a Sim. régua, todo mundo sobe, né? Porque hoje em Isso que é dia, por legal. exemplo, quando o O morador, engajamento global, né? quando o morador vem Isso. te abordar, ele já entrou na IA, já perguntou um monte de coisa. Sim. Ele já vem com um Ele monte vem de arma já munido preparado. de informações. Exato. Esse Peraí, negócio vamos ver se ela sabe mesmo. o bagulho é louco mesmo. É. Eu fico Isso imaginando acontece na prática, direto. você aí questionado assim, Uhum. mas com precisão, com detalhes. Sim, Às vezes até com você, ó, imagino, né? sem A dúvida. pessoa às vezes não entende nada, mas ela dá um Google lá, vai no IA, no Gemini, Sim, aí ela faz umas perguntas, fala assim, ó, essa estrutura aqui, ela quer te pegar no erro, né? exato. Se Mas você o não tiver cliente acaba- atualizado, E se você também não estiver esperta, você cai. Mas eu acho que depois o cliente acaba ficando feliz quando você dá um retorno positivo. Ah, sem dúvida. Ele só precisa ganhar, a gente só precisa ganhar a confiança deles. Sim. Ganhando a confiança, mostrando para ele que, olha, você contratou uma profissional que é habilitada, uma profissional que é responsável e que sabe o que está falando e fazendo, fica muito mais fácil. Eu acho que trazer a segurança e a transparência, tanto para o síndico quanto para os condôminos, é o que faz a diferença. Até sabe- porque estamos falando de segurança e valorização patrimonial, né? você Sim. sabe que eu estava comentando aqui no início, a gente vai pro finalmente agora, Uhum. estava comentando aqui no início que a gente já gravou, aqui do Condotalks eu gravei acho que mais de 40 episódios já. E do 20º episódio para cá eu tive uma mudança de comportamento. No Como? começo, eu era muito assim, não vamos fazer roteiro não, vamos deixar fluir. Uhum. Só que eu estava pensando mais em mim e no convidado, mas eu não estava pensando tanto na audiência, porque a pessoa que entra aqui, ela quer um conteúdo consistente. Sim. Ela quer rir, ela quer descontrair, ela quer ouvir um pouco da tua história de vida, que eu acho Uhum. legal, que eu procuro prezar por isso, conhecer a história da pessoa. Uhum. Mas, meu, o que eu estou entregando para essa pessoa que vai resolver um problema dela? Exatamente. Então aí eu comecei a mudar o meu comportamento, comecei a assistir. Eu assisto todos os podcasts da área condominial. Eu assisto todos. Também, Gabriel? Parabéns, faça É isso. isso, Gabriel. Eu assisto todos os podcasts. Não é para ficar botando defeito, não é isso. Mas é para entender o seguinte: eu não quero ser mais do mesmo. Isso, nada de Entendeu? ser Mais mais do do mesmo. mesmo. Então, eu sempre quero trazer algo que venha enriquecer e resolver uma dor Isso. de quem está assistindo. Sim. E aí Eu tenho você vai procurado fazer isso. melhorando cada Vai vez. melhorando. Aí primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Ajusta. É isso? Isso. É isso. Aí. Que Eu papo legal, acredito hein? nisso A gente vai também. ter que fazer um segundo. Nossa, tá Só maravilhoso. E ainda tem mais coisas que a gente pode fazer também, perguntar para a audiência o que vocês querem saber Exato. da parte de condomínios, da parte de engenharia, parte Eu de quero incentivar manutenção. vocês. Vocês deveriam dúvida ter um dos podcast. nossos Vocês ouvintes. deveriam ter um podcast de vocês, sabia? Olha, Vamos fazer? com certeza. Conteúdo aqui no Olha, palco. A eu sou um gente tem cara muita que história eu sou para contar. provocativo, eu vou te É provocar as mesmo? pessoas. É. Vocês precisariam ter um podcast de vocês. Que oportunidade. Porque é uma dupla muito Muito competente. boa. Conexão. Exatamente. Tem que ser pessoas, não basta ser simpático, não basta ser engraçado, não basta ter
uma comunicação legal. Você precisa ter um conteúdo para você entregar. Uhum. Porque, por Conteúdo, exemplo, as conhecimento e empresas, amor à profissão, as né? empresas para Sim. elas patrocinarem o podcast, ela tem que entender que tem um pouco de tudo isso. Uhum. Sim. Porque se você tivesse você com a sua empresa fosse patrocinar um podcast, Uhum. quais as perguntas você faria para o host do podcast? Só quantos seguidores tem? Qual que é a audiência? Não. Por Sim. que do podcast? Qual é o objetivo? O que você vai entregar para além de tudo isso que você trouxe, Exatamente. né? Porque a sua empresa tem uma filosofia, tem uma cultura, tem um Tem. objetivo, E aí, para tem um você se propósito. associar com outra pessoa, com outra empresa, tem que estar ali com os propósitos muito parecidos. E além de assistir os Iguais. podcasts da área condominial, eu assisto os também que não tem nada a ver com a área condominial. Qual Porque eu bom, sempre você pode. pego JJ Podcast. Ai, eu Assisto. adoro, adoro. Eu assisto ele. Podpah eu assisto também. Até tem besteira, eu assisto tudo. Porque dá para tirar. Dá para tirar conteúdo da pior coisa que você imaginar. Sim, Tudo vira sim. conteúdo. Porque aí você consegue ter vários insights, você consegue trazer o que sim, que você pode pegar para você e o que não. Isso Aham. daqui eu jamais faria, mas isso eu posso Aham. pegar. E aí você vai aumentando e ampliando seu repertório. Com certeza. Então tá Ai, eu lançado um adoro. desafio aí. Quando você. Só que é o seguinte, vocês vão ter que me prometer uma coisa. Vai ser esse ano, fique Não, tranquilo. tudo bem. Mas vocês vão ter que fazer um trato aqui comigo. O Gabriel é testemunha. Eita, é, Gabriel, O e primeiro agora, hein? entrevistado vai ter que Já ser fez ele. Mas com certeza, né? Uma... Já tô até pensando em fazer alguma coisa nós três juntos. Pois é, a gente pode até fazer. Mas vocês têm que ter o negócio de vocês para vocês. Porque isso também vai ser uma ferramenta para captação de cliente seu. A Sim. nossa identidade, né? Aham. Entendeu? Sim. Vamos pensar Então- nisso, hein, Fê? Então, Vamos. quem vai ser o primeiro convidado? Você. Olha aí, Sem pessoal. dúvida. Testemunha, Já viu? tá certo aqui, ó. Primeiro convidado do nosso podcast, que ainda não tem nome. Silvério Freitas. Silvério Freitas. É, Estará lá. caramba, ó, que legal. Muito né? bom, né? Faltava só um negocinho aqui pra gente beliscar, tomar, mas É, Gabriel. um dia eu vou Faltou, fazer hein, um Gabriel? episódio assim. Olha para aquela câmera, cada uma de vocês, e se você fosse mandar uma mensagem, fosse chegar no celular de todos os síndicos do Brasil, qual a mensagem você daria olhando para aquela câmera? Primeiro você, depois a Fernanda. Eita, que responsabilidade! É isso aí. Vamos lá, síndicos de todo o Brasil. Vamos. Eu acredito que a segurança, ela tá acima de tudo, isso independente da. Nossa, até fiquei em choque agora. Calma, deixa eu respirar. Não Pra tem problema, todos os depois o Gabriel síndicos. faz uma edição aí, Gabriel. Gabriel, resolva isso, hein, Gabriel? Muitas emoções. Eu sou foda, não sou o Gabriel. Puta merda. Eu pego uns Gente, assim do que a pessoa nada. fica perdida. Tá, vamos lá. Síndicos de todo. Vamos lá, 3, Dois, parou. 3, 2, 1. Síndicos de todo o Brasil, estejam cientes de que a responsabilidade de vocês ela é tão grande, assim como a segurança de todos os condôminos que estão envolvidos abaixo da responsabilização de vocês. Então, tenham profissionais que de fato sejam parceiros e sejam aliados seus, para que vocês não precisem se preocupar com absolutamente nada da parte da manutenção dos condomínios que vocês cuidam, né? A estrutura, ela sempre dá sinais, assim como o nosso corpo. Então, estejam atentos e contem sempre com uma assessoria por trás para fazer as coisas acontecerem. Muito bem, Muito bem. Posso ir? fica à vontade. Síndicos do Brasil, a nossa profissão é linda, a gente tem que estudar sempre, buscar atualização. O síndico é um profissional multidisciplinar, a gente tem que ter conhecimento de recursos humanos, financeiro, contabilidade, área tributária, saúde e segurança do trabalho, manutenção, segurança patrimonial, enfim, é uma profissão multidisciplinar e contar com o apoio de bons profissionais é essencial para o sucesso dessa gestão de sindicatura e, enfim, sempre buscar essa atualização e buscar sempre trabalhar com os melhores profissionais do mercado, porque o síndico, como maestro, né, ele precisa que todas as pessoas envolvidas participem desse show para
gestão ser um sucesso. Muito bem. Agora, como é que faz para o pessoal te encontrar? Fala o seu arroba e você também fala o seu. Tá. Para você me encontrar, é só lembrar de café, lembrar de engenheira. Então, @café fácil. com a engenheira. E o meu também, Nauane. NAUANY, Nauane.Xavier, em todas as redes sociais. O meu arroba é super.fernanda. Me procura lá no Instagram, vai ser um prazer atender vocês. Foi um prazer recebê-las aqui. Foi histórico esse episódio aqui. Maravilhoso. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição, próximo episódio do Condo Talks, Conversas que Transformam. Tchau, tchau.